Oi, gente, mais um IGTV de dúvida de redação. E, na verdade, eu trouxe duas que a gente vai matar com a mesma teoria. Quem de vocês já teve a sensação de, ao terminar o segundo parágrafo da redação, parecer uma nova introdução? Você termina o segundo parágrafo e tem aquela impressão: meu Deus, parece que eu fiz uma outra introdução. Ou até no terceiro parágrafo, termina o terceiro parágrafo e diz: nossa, parece que eu fiz três introduções. Vamos ver por que isso acontece. E uma outra dúvida que eu queria levantar também, porque também está dentro da mesma teoria, é o que fazer para o texto de vocês ter novidade, novidade, novidade? É importante que os parágrafos tenham progressão. É um problema quando a redação de vocês é circular, né? Vocês ficam rodando, rodando no mesmo ponto. E às vezes eu sinto que os parágrafos de desenvolvimento, vocês dizem as mesmas coisas nos parágrafos de desenvolvimento, só trocando por sinônimos, mexem num exemplo aqui, mexem no outro, mas a raiz do argumento é a mesma. E o texto não progride. Deixa eu mostrar para vocês esses probleminhas aí e como é que eu posso amenizar. Remissividade, complementaridade e direcionalidade, os elementos da progressão discursiva, do estudo da progressão discursiva. Eu trouxe uma reportagem para vocês e vamos ver o que aconteceu nela. Ó, o último levantamento do CEBRID, Centro de Informações Brasileiras sobre Drogas Psicotrópicas, revela que é alto o percentual de adolescentes que já consumiram drogas. Os dados indicam que 51% já usaram álcool, 11% tabaco, 7,8% solventes, 2% ansiolíticos e 1,8% anfetamínicos. Esses números se tornam ainda mais assustadores a partir do momento em que esses jovens situam-se numa faixa etária entre 10 e 12 anos, crianças, né? Tá, o primeiro parágrafo é informativo, cheio de dados, o texto é uma reportagem, então o gênero é reportagem, daqui a pouco eu converso sobre ele. Segundo parágrafo está bem curtinho, né? Vamos ver o segundo parágrafo. O uso frequente de maconha por crianças e por adolescentes cresceu em 10 capitais e o de cocaína em 6 capitais. Parece uma outra introdução. Poderia ter começado aqui o texto. Vamos ver o terceiro parágrafo. O consumo de drogas está presente em todas as classes sociais. Não apenas os moradores das comunidades mais vulneráveis, mas também nas megafestas de classe média dos grandes centros urbanos com música eletrônica e êxtase, a droga do amor, sob o efeito do êxtase. O usuário chega a ficar 12 horas ligado, além disso a pulsação costuma acelerar, a temperatura do corpo aumenta, bem como os batimentos cardíacos e a pressão sanguínea. Parece uma outra introdução. Se a gente percebe, isso aí é uma coxa de retalhos, né? Parece três mini textos. Eles não formam uma unidade significativa. Eles não foram concatenados, né? Eles foram todos picotados. Picotou aqui, picotou ali. Dá até para me trocar a ordem aí. Ler o terceiro parágrafo, colocar o terceiro parágrafo na introdução, porque não existe um sequenciamento. Então, é isso que eu queria conversar com vocês um pouquinho. Isso que eu estou conversando hoje, eu vou aprofundar no meu GTV de coesão. Aí vocês vão ter a teoria da coesão mais clara e vocês vão poder aplicar melhor os elementos de amarração do discurso. Mas o que aconteceu aqui? 3 é um texto, tá? Era reportagem, eu trouxe aqui para vocês. Mas assim, eu sei que os parágrafos têm que ter novidades, como eu acabei de falar. O texto tem que progredir, 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 progredir. Você não pode fazer um texto, né, redundando naquele mesmo ponto, circulando naquele mesmo ponto, porque senão você revela baixo grau de informatividade, vai perder em argumentação. Isso você já sabe. Então, mas tem novidades nesses parágrafos. O primeiro parágrafo apresenta dados, no segundo parágrafo, outras informações, maconha e cocaína. Talvez maconha e cocaína não tenham sido apresentadas no primeiro parágrafo. E no terceiro, êxtase, fala de classes sociais, né? No primeiro parágrafo não fala de classe social, de comunidade vulnerável, muito menos no segundo parágrafo. Então, o texto, ele tem novidade, ele avança. Mas para configurar um texto, para ser perfeito, ele precisava da remissividade. É assim, gente, a redação de vocês é um movimento de corpo meio que contraditório, sabe? Você puxa e avança, puxa e avança, puxa e avança. Você vem, dá ré e avança, dá ré e avança, dá ré e avança. O segundo parágrafo precisa dar ré, precisa dessa remissividade. Volta um pouquinho, recupera algo que você disse no primeiro para apresentar a novidade, porque se você começa já com a novidade, como foi nesse caso aqui, o uso frequente de maconha por crianças e por adolescentes, parece que a redação recomeça. Aí o terceiro parágrafo começa com a outra novidade. O consumo de drogas ocorre também nas comunidades mais vulneráveis.
tem novidade. Então, se você, antes de apresentar a novidade, não retoma, o texto quebra, o texto desarticula, e vocês vão ter essa impressão de que a redação não está, que o seu texto não virou uma dissertação concatenada, amarrada, que seu texto não se transformou numa unidade significativa. Então é assim, puxa, o segundo parágrafo retoma algo do primeiro e depois avança. Remissividade e complementaridade. O terceiro parágrafo retoma alguma estrutura, alguma informação do segundo ou do primeiro ou dos dois e avança, porque também se você só retoma e só retoma, fica igual. Aí perdeu a complementaridade. Então percebam, eu tenho que puxar, beleza, porque senão fica assim. E tenho que avançar, porque o parágrafo tem que andar. Remissividade e complementaridade. Daqui a pouco eu falo da direcionalidade. Agora deixa eu mostrar isso corrigido, né? Como a gente faria? O último levantamento do Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas Psicotrópicas revela que é alto percentual de adolescentes que já consumiram drogas. Os dados indicam que 51% usaram álcool, 11% tabaco, 7,8% solvente, né? Solvente loló, né? Cola, 2% ansiolíticos e 1,8% anfetamínicos. Esses números se tornam ainda mais assustadores a partir do momento em que esses jovens situam-se numa faixa etária entre 10 e 12. Agora vamos para o segundo parágrafo. Além do álcool e do cigarro, retomou o primeiro. O primeiro falou de álcool e tabaco, remissividade. Agora tem que ter a complementaridade, tem que ter a novidade. Uso frequente de maconha, novidade. Por crianças e por adolescentes que nasceram em 10 capitais. Lá em cima não falou de capital? Novidade. E o de cocaína? Novidade. Em 6 capitais, novidade. Agora sim. Vamos ver o terceiro? Essa situação já fez a remissividade, já deu ré, já recuperou tudo que foi dito lá em cima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 linhas. Esse termo, essa expressão anafórica aí, depois a gente vai conversar sobre isso na aula de coesão, no IGTV de coesão, já retomou. Essa situação o quê? Tudo que está lá, já fez a remissividade. Agora tem que ter novidade. Se evidencia em todas as classes sociais. Lá em cima não falou de rico nem de pobre, novidade. Não apenas nos jovens dos morros e das favelas, mas também nas mega festas de classe média, dos grandes centros urbanos com música eletrônica e êxtase, sob o efeito do êxtase, o usuário fica... Novidade, 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 novidade. É isso, dá ré e avança, puxa e vai, puxa e vai. E o que é direcionalidade? Já que eu falei da remissividade, para vocês não fazerem mais isso, é muito comum vocês falarem, nossa, professor, eu terminei meu segundo parágrafo, mas ficou muito com cara de introdução. Ou eu terminei até o terceiro parágrafo, e o primeiro, o segundo e o terceiro estão com cara de introdução. Aí eu falo, dá uma puxadinha em algo que você disse em cima, para dar uma ideia de sequenciamento, e depois dar a novidade. Olha, eu estou continuando o meu raciocínio. Meu raciocínio está andando, eu não estou me repetindo, eu estou costurando tudo. Puxei, mas ó, tem sintonia, eu vou apresentar novidades, para não ficar batendo no mesmo ponto, na mesma tecla. E a direcionalidade é a tese. O que é que você quer provar? Onde você quer chegar com o seu texto? Vamos lá. O que você quer provar com esse texto, né? No caso desse gênero aí da reportagem, a reportagem é um gênero que se esforça para passar uma impressão de imparcialidade. Tem esse esforço, essa intenção de neutralidade, mas não é, porque não existe texto neutro, vocês sabem disso, todo texto veicula uma ideologia, uns mais e outros menos. Existem níveis de objetividade, uns são mais objetivos do que outros, mas totalmente objetivos não. E o nosso jornalismo é tendencioso, o Brasil, todo jornalismo no nosso país é tendencioso, mas bora voltar. Então, eu não sei se o jornalista desse texto, se o escritor dele, ele está fazendo apologia às drogas, se ele está combatendo, eu não estou entendendo. Porque ele só informa, a direcionalidade dele é meramente informar. Mas no caso de vocês na dissertação é julgar, é opinar, é tomar partido, é interpretar a evidência, é julgar as informações, enfim, é se incluir ali, né? É comentar, é argumentar. E essa argumentação aqui está muito frágil, porque é uma reportagem. Então ele está se esforçando para ser o mais neutro possível. Lá tem uma palavrinha que tem juízo de valor no primeiro parágrafo, quando ele diz assustadores. Acho que é no primeiro, deixa eu ver. Último levantamento, já consumiram, esses números se tornam mais assustadores. Então é quando eu percebo um julgamento dele, uma direcionalidade, ou seja, ele quer mostrar com esse texto que isso tem que acabar.
que o Estado precisa ter uma política diferente, porque essa política, por exemplo, nova, de internação compulsória para dependente químico é muito perigosa, que é higienismo social. Então eu sinto aqui no Assustadores um momentinho aí de julgamento, mas depois o texto fica muito pouco argumentativo, muito mais neutro, além do álcool e do cigarro. E daí? Aí no terceiro parágrafo, essa situação se evidencia em todas as classes sociais, né, com música eletrônica e êxtase, a droga do amor. Sob o efeito da droga, o usuário fica 12 horas ligado. O que é que ele quer dizer com isso? É bom, ficar 12 horas ligado para botar a matéria em dia? Ou não? Você pode ter uma parada cardíaca. Ele não julga. A direcionalidade está muito frágil. Além disso, a pulsação costuma acelerar. A temperatura do corpo aumenta. Isso é bom, para emagrecer ou não? Isso pode trazer problemas. Ele não julga. Ele fala que é a droga do amor. É bom tomar uma droga para a gente amar ou não? Ele não julga porque o gênero é uma reportagem. Para uma reportagem, tudo bem, tá lindo, tá bem escrita, a direcionalidade é assim mesmo para uma reportagem. No caso da dissertação, não. Vocês têm que opinar, vocês têm que usar palavras com juízo de valor, vocês têm que interpretar essas evidências, vocês têm que entrar nessa discussão de uma forma mais explícita, tá bom? Beijo.